Mateus capítulo 7, diz assim, a partir do versículo 24: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e desceram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato, que a construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande aquela queda. Até aqui. E agora livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, estamos aqui diante da Tua palavra, diante do Senhor, diante da Sua igreja, para ouvir a Tua voz e para ser guiado por Ti, Deus. A Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Então eu peço, Senhor, que o Senhor fale, que o Senhor governe, que o Senhor reine, que a Sua palavra seja falada, Pai querido, através da minha vida, mas que o Senhor fale, que o Senhor haja e que o Senhor opere, porque este culto é para Ti, é dirigido por Ti e guiado somente pelo Senhor. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Nós acabamos de louvar ao Senhor com esses 3 louvores maravilhosos. E hoje eu estava em casa pensando quais louvores eu iria ministrar neste culto. E quais deles seriam semelhantes com a palavra que seria ministrada hoje. Quais deles combinariam com o culto de hoje? Quais deles seriam próximos da palavra que seria pregada? E quais deles agradariam ao Senhor? E daí talvez, no nosso pensamento, todos os louvores e adoração agradam ao Senhor. Na verdade, o que agrada ao Senhor é o nosso coração voltado para Ele. Mas eu estava procurando ali aquele louvor que tinha a ver com essa palavra. Eu lembrei da canção Lugares Altos, porque a intenção do Senhor, aqui vai dizer assim, dá-me as tuas asas para te alcançar nos lugares altos aonde tu estás, diz a canção. E esse lugar é um lugar onde o Senhor governa, esse lugar é onde o Senhor domina, esse lugar é onde o Senhor tem a primazia, esse lugar é onde o controle todo pertence ao Senhor, aonde eu nada posso fazer de fato, aonde eu não tenho poder algum de decisão, porque esse lugar pertence ao Senhor, é exclusivo dele, e Ele é que me conduz a chegar neste lugar, através de quem? Através do seu Filho Jesus. E o desejo de Deus para a nação de Judá e para nós hoje, era que nós nos achegássemos sempre neste lugar, no lugar aonde Ele governa, aonde Ele é o Senhor, aonde Ele é Deus, aonde Ele é o Rei, aonde todo domínio de fato pertence a Ele, aonde ninguém toma o poder que é dele das mãos dele. É claro que eu e você não podemos tomar o poder que é das mãos de Deus, mas nós podemos impedir que Deus governe sobre as nossas vidas. Nós podemos impedir que o Senhor haja sobre as nossas vidas. Nós podemos barrar a ação de Deus sobre as nossas vidas, quando nós não entramos
no lugar aonde tudo pertence a Ele. E o Senhor, na nação de Israel e na nação de Judá, simplesmente quando no tempo dos juízes e no tempo dos reis, a única coisa que o Senhor queria fazer no meio da nação era governar o seu povo. Desde o princípio, Deus queria governar sobre Adão e Eva, Deus queria governar sobre Noé, Deus queria governar sobre Abraão, Deus queria governar sobre Isaac, sobre Jacó, Deus queria governar sobre as 12 tribos. Deus queria governar sobre todos. Deus deseja governar sobre mim e sobre você. E o desejo do Senhor, quando Ele falou com Samuel, falou assim: olha Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. O desejo de Deus era que a nação de Israel falasse assim: eu quero que o Senhor governe as nossas vidas e que não haja nenhum rei sobre nós. Mas eles fizeram o contrário, simplesmente falou: nós queremos um rei como todas as nações da terra. E daí, quando Deus levantou um rei segundo o seu coração, e diz a palavra do Senhor que esse rei era Davi. Davi simplesmente ele foi um rei que falou assim: o que nós precisamos no meio da nação de Israel é da presença do Senhor. E Davi, a primeira coisa que ele fez quando começou a reinar sobre todo Israel foi trazer a arca da presença do Senhor da casa de Obed-edom para dentro de Jerusalém. E construiu ali um lugar, um tabernáculo, que nós conhecemos como tabernáculo de Davi. E ali ele adorava o Senhor, ali ele honrava o Senhor. E ele começou a olhar para aquele tabernáculo e falava assim: olha, eu habito em palácios e o meu Deus habita em tendas. E ele começou a gerar no coração de Davi ali: eu tenho que construir um lugar, uma morada para o meu Deus, para que o Senhor pudesse governar sobre a nação de Israel. Davi tinha um desejo que Deus governasse sobre a nação de Israel. E eu e você temos que ter o mesmo desejo que Davi tinha, de que Deus possa governar sobre as nossas vidas. E quando nós começamos a introdução aqui da história de Josias, vai dizer assim, ó: e começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi. Josias também trouxe de volta a presença de Deus no meio da nação de Judá. O contexto do tempo de Josias era este: Israel já não existia mais. O povo de Israel já tinha sido levado para a Síria. Israel, que era as 10 tribos, já tinha sido levado para cativeiro. E depois que Israel é levado para o cativeiro, aquelas 10 tribos, elas acabaram sendo diluídas no meio das nações e acabou sendo extintas, porque elas se misturaram com os outros povos e não guardaram a lei do Senhor. E só ficou a nação de Judá, a nação de Benjamim e os levitas que estavam junto com a nação de Judá. E alguns remanescentes que estavam em Israel. Esse era o contexto da época do rei Josias. Israel já não existia mais a nação. Eles foram levados para o cativeiro e já não se ouvia mais falar em nação de Israel, só havia nação de Judá. E simplesmente, naquele contexto, Josias foi separado rei, porque o seu pai Amon, deixa eu ver, certo, o seu pai Amon acabara de morrer. E Josias tinha apenas 8 anos de idade quando começou a governar sobre a nação de Judá. E 8 anos de idade, meus irmãos, que responsabilidade nós temos, né? Com 8 anos de idade, a minha maior responsabilidade era, acho que 8 anos de idade é quando a gente entra na segunda série, né? Bom, eu estava entrando então na segunda série com 8 anos de idade. Eu estava com muita responsabilidade de ir para a escola, dormia na escola, lia, aprendia a ler, aprendia a escrever, dormia de novo,
voltava para casa, brincava. Essa era a minha responsabilidade com 8 anos de idade. Josias, com 8 anos de idade, ele tinha uma grande missão: governar uma nação que já estava ali, prestes a ser levada para o cativeiro. Com 8 anos de idade, Josias estava ali com uma nação que estava em iminência de ser levada para o cativeiro pela nação da Babilônia. Só que Josias, junto com ele, havia aqueles que não se dobraram diante de outros deuses, como foi no tempo de Elias. Junto com eles, haviam homens que eram separados para Deus e andavam ali junto com Josias. E depois que seu pai, que foi um homem perverso, um homem que não se dobrou diante do Senhor, você vai ler a história de Amon, que é bem curtinha, vai dizer assim que ele não seguiu os caminhos do Senhor. Ele foi um rei que profanou os altares de Deus. Ele foi um rei que trouxe de volta os altares que Ezequias, o seu avô, havia destruído, e que o seu pai ali, quando se arrependeu, começou a destruir. O seu pai Manassés ali se arrependeu dos seus pecados e começou a destruir. Ele pegou e fez pior do que o seu pai. Vai dizer assim, e o seu pai Amon não se arrependeu como fez o seu pai Manassés, e ele morreu. E tinha levado toda a nação de Judá de volta ao pecado. Veio Ezequias e restaurou a nação de Judá para adorar ao Senhor. Daí veio Manassés e corrompeu o povo, e antes de morrer se arrependeu e começou a trazer o povo de novo à adoração no meio da nação de Judá. E daí Manassés morreu e o povo estava caminhando de volta ao Senhor. Veio Amon e desviou de novo o povo a buscar os outros deuses. Daí vem um menino de 8 anos, que foi ali cuidado pelos sacerdotes da época, homens que buscavam o Senhor. E esses homens o instruíram na presença de Deus. E esse menino, com 8 anos de idade, começa a governar. E vai dizer assim, ó, que no 8º ano, com 16 anos, vai dizer assim no versículo 3, vai dizer: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Com 16 anos, já não era mais aqueles que os guiavam, aqueles que orientavam, que falavam: olha, você tem que seguir os caminhos do Senhor. Com 16 anos, não era mais aqueles que falavam assim: ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, o próprio jovem rapaz de 16 anos, que era rei da nação de Judá, começou a buscar ao Senhor. E o Senhor, ele disse para o rei Asa, simplesmente assim: se você me buscar, eu vou me deixar ser achado no meio de vocês. E esse homem chamado Manassés, com 16 anos, buscou o Senhor. E o Senhor se deixou ser achado. E sempre vai ser assim nas nossas vidas. Se eu e você buscarmos ao Senhor, não importa a nossa idade, se eu e você buscarmos ao Senhor hoje, Ele vai se permitir ser achado no nosso meio. Se eu e você tivermos amigos cristãos que nos levam, nos motivam a buscar ao Senhor, eu e você vamos buscar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos rever a nossa roda de amizade. Qual é a nossa roda de amizade? Aquela que nos impulsiona, que nos conduz aos caminhos do Senhor. Ou a nossa roda de amizade é aquela que nos impulsiona a ser guiado para o mundo? Porque nós podemos ver isso em outro rei. Havia um rei chamado Roboão, que era filho de Salomão, que nós vamos falar que é um dos homens mais sábios, né? A Bíblia vai dizer que não houve homem mais sábio do que Salomão. E o seu filho, eu penso que um homem mais sábio era para criar pelo menos uma pessoa sábia. E o seu filho Roboão foi um rei tão tolo, que quando ele foi buscar conselhos, ele foi buscar conselho daqueles que andavam com seu pai. E daí ele recebeu os conselhos e falou: não vou fazer. Daí foi lá receber o conselho dos seus amigos, jovens, inexperientes como ele. E os amigos falaram assim: olha, se o dedo do seu pai era pesado, era grosso sobre eles, diga para eles assim: olha, o meu dedo mínimo é mais pesado do que o dedo do meu pai. E diga assim: eu vou acrescentar mais carga sobre vocês. E daí quando ele falou isso,
para todo Israel. O povo de Israel se separou e ali houve ruptura no meio da nação de Israel. E se separou 10 tribos, se tornando o reino do norte, chamado Israel, e 2 tribos, se chamando o reino do sul, que era o reino de Judá, Benjamim e Judá. Nós precisamos escolher bem as nossas rodas de amizades. Nós precisamos escolher bem aqueles que estão aos nossos lados para nos dar conselho. Nós precisamos escolher bem aqueles que vão nos impulsionar para andar nessa terra. Porque vão ter aqueles que vão nos impulsionar e parece que são bons conselhos. E quando nós percebermos, vamos estar perdendo tudo aquilo que era para ser nosso de direito. Porque vamos nos distanciar daquilo que era de Deus. E se nós andarmos com aqueles que andam nos caminhos do Senhor, nós vamos receber tudo aquilo que é nosso por direito, porque aqueles que andam com o Senhor vai nos levar aos caminhos do Senhor, vai nos anunciar o reino de Deus, e o reino de Deus vai nos ser apresentados, e diante desse reino apresentado, não vai ser mais eles que vão nos apresentar o caminho, eu e você vamos falar: eu quero buscar esse Deus, e vamos buscar por nós mesmos, e buscando esse Deus, a palavra do Senhor vai dizer assim que Ele vai se permitir ser encontrado. E esse jovem chamado Josias, com 16 anos, começou a buscar ao Senhor, e no mesmo versículo 3 vai dizer assim, no 12º ano, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altares idólatras, postes sagrados, das imagens e esculturas esculpidas, ídolos de metal. Sobre as suas ordens foram derrubados altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Com 20 anos de idade, Josias acabou com os ídolos na nação de Judá. O maior problema do povo de Judá e de Israel era a idolatria. A Bíblia, através do profeta Elias, vai falar assim, né? Olha, vocês não podem cochear entre 2 senhores. E o problema de Israel, eles não cocheavam só entre 2 senhores. Eles buscavam todos os tipos de deuses e imagens. E um dia se levantou uma profecia sobre um jovem que seria descendente de Davi, e o seu nome seria Josias. Essa profecia está aqui, no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 13, vai dizer assim, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Anos antes, o Senhor estava profetizando sobre o nascimento de Josias e sobre o que ele faria no meio de Judá. Antes que eu e você nascêssemos, o Senhor já tinha uma palavra declarada para mim e para você, e o que nós iríamos fazer no meio da nossa família. Eu e você não nascemos por acaso. Nós nascemos para mudar a história da nossa família. Nós nascemos para ser uma ruptura no meio da nossa família. Nós nascemos para mudar a história da nossa geração. Eu e você não nascemos por acaso. Nós nascemos para transformar aqueles que estão ao nosso redor. Não porque nós somos os melhores,
mas porque Cristo está em nós, e Cristo deseja fazer uma obra através das nossas vidas. E você não precisa achar que a obra vai ser tão grande, tão maravilhosa. Se uma vida for salva através da sua vida, você já fez uma grande mudança neste mundo, porque você transformou uma história, e essa história talvez possa ser uma que vai ganhar milhares de vidas. Nós conhecemos tantas histórias, de homens piedosos e valentes diante do Senhor, que foram grandes missionários nessa terra. E às vezes nós falamos, nós queríamos ser como ele. Eu penso, a pessoa que evangelizou um homem chamado Billy Graham, talvez ela jamais pensou que aquele homem alcançaria tantas vidas como ele alcançou. Uma pessoa que um dia anunciou o evangelho para um simples missionário que saiu aqui desse país e foi lá para a África e transformou tantas vidas. Talvez jamais imaginou que ele seria tão importante para mudar histórias de tantas vidas. O que nós fazemos hoje parece tão pequeno, mas Deus faz ser um tamanho tão grande e tão maravilhoso, que muda tantas histórias que nós nem sequer pensamos. Eu trabalhei com o ministério cuidando de pessoas de rua em Itanhaém, e saí de lá quando era novo. Quando era mais novo do que sou agora. E saí de lá talvez sem perceber os frutos que um dia viriam. E quando retornei lá, anos depois, anos mais tarde, eu comecei a ouvir as histórias de vidas que foram transformadas, que eu partilhei da palavra de Deus, pude ser um daqueles agentes sobre a vida daquelas pessoas que aceitaram a Cristo, que tiveram suas vidas restauradas, pessoas que eram moradoras de ruas, pessoas que não tinham esperança em suas vidas, e ali participando, achando que estavam apenas comendo um alimento, que era um momento de fazer a sua refeição, e não era apenas um momento de fazer a sua refeição, era um momento de ter um encontro com Deus, e as suas vidas serem restauradas e transformadas pelo poder de Deus. Talvez eles achassem que era apenas uma refeição, mas era uma transformação para uma vida inteira. E talvez aquela vida, no futuro, vai transformar tantas vidas, por causa de uma atitude e de uma ação que eu e você fizemos, de proclamar o reino do Senhor, de anunciar o poder de Deus, de decidir agir em nome do Senhor, porque Josias, ele decidiu agir no nome do Senhor. Eu e você temos que tomar uma decisão nas nossas vidas. Ele era o rei de Judá, mas ele poderia ser omisso como foram os outros reis antes dele, ou ele poderia agir como ele agiu e transformar aquela geração. Havia uma promessa sobre ele, mas ele poderia recusar aquela promessa, mas não, ele insistiu em cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer. E Deus o chamou a mim, chamou a você para anunciar o seu reino, anunciar o seu governo, anunciar o seu domínio, anunciar a sua palavra, para que haja transformação nas vidas, na minha e na sua vida, e na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos, e na vida daqueles que você nem conhece, porque pode ser que um dia você vai ministrar para alguém que pode ser o próximo Billy Graham nesta geração. E daí você fala, nossa, eu fiz algo tão pequeno, mas se tornou tão grande, porque o Senhor, Ele é que age através de nós. O que nós fazemos é simplesmente anunciar o reino de um Deus que é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Nós damos um passo, o Senhor age com todos os outros recursos que nós sequer pensamos.
Então que eu e você possamos agir como agiu esse jovem homem chamado Josias. Com 8 anos de idade começou a reinar. Com 16 anos começou a buscar o Senhor. Com 20 anos ele começou a cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer: transformar a sua geração. E quando ele começou a transformar a sua geração, foi cumprindo a vontade de Deus. Eu e você temos que começar a cumprir a vontade de Deus. Nós sabemos o que temos que fazer, sabemos que temos que anunciar o seu reino, sabemos que temos que buscar a sua face, sabemos que temos que apresentar a Cristo a quem quer que seja, sabemos que temos que deixar o Senhor governar sobre as nossas vidas todos os dias, sabemos que nas nossas decisões o Senhor é que tem que governar. Então que vamos fazer isso. Vamos deixar o Senhor governar sobre as nossas decisões. Vamos anunciar o seu reino. Vamos viver segundo a sua vontade. Porque foi isso que Josias fez. E simplesmente fazendo dessa forma, ele viveu o poder do Senhor. No versículo 8 vai dizer assim, no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maasés, governador da cidade, junto com Joás, filho do arquivista real, Joacás, para restaurar o templo do seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus, e que os porteiros e levitas haviam recolhido de ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todos os remanescentes de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma no templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores, para comprarem pedras lavradas de madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram trabalho com fidelidade, eram dirigidos por Jaate, Obadias, levitas, descendentes de Merari, por Zacarias, Mesulão, descendentes de Coates. Todos os levitas sabiam tocar instrumentos musicais, estavam encarregados dos operários e supervisionaram todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. 18º ano, O 18º ano ele já estava com 26 anos de idade. Com 26 anos de idade, ele pega e começa a enviar o povo, os seus funcionários ali reais, para circular por todo Judá. E eles avançaram. Como eu disse, Israel já tinha sido levado para cativeiro. E aí eles começaram a andar além dos limites que era de Judá. Eles foram ali no meio ali daqueles que eram os remanescentes, os que ficaram, daqueles que foram levados para cativeiro, da tribo de... Deixa eu ver aqui. Eu lembro aqui que eu li Manassés, Da tribo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel. Aos 26 anos de idade, ele começou a mandar ali os seus servos a percorrerem a nação de Judá e o que sobrou de Israel. Eu e você temos que sondar as nossas vidas, assim como Josias começou a sondar toda a nação de Judá e o que sobrou de Israel. E nós precisamos sondar as nossas vidas para ver como nós estamos, como estão as nossas estruturas, como está o nosso coração, como está a nossa vida fundamentada em Deus. Nós precisamos
percorrer as nossas vidas para ver se todas as nossas fontes estão ligadas em Deus. Nós precisamos percorrer para ver se todas as nossos alicerces estão fundamentados em Deus, se existe algum muro que está danificado, se existe alguma coisa ali que está fora do lugar e que precisa ser colocada no lugar diante de Deus. Porque o nosso Deus é perfeito e Ele trabalha com homens, com homens imperfeitos, mas Ele nos torna a sua imagem e semelhança, dia após dia. Ele nos transforma de glória em glória. Então quando eu e você olhamos para as nossas vidas e vamos olhando para Cristo Jesus, e nós miramos as nossas vidas a ser a imagem do Senhor Jesus, nós vamos nos tornando semelhante a Ele. Então eu e você temos que percorrer a nossa vida, o nosso coração, e cada dia observar aonde estão os nossos erros e as nossas falhas, e começar a tornar semelhante a Jesus. Porque se eu e você somos semelhantes a Jesus, nós vamos ter que começar a produzir frutos semelhantes ao que Jesus produzia. Nós vamos ter que começar a produzir frutos semelhantes ao de Jesus. Se nós olharmos para um pé de limão, sem fruto, às vezes nós vamos confundir ele. Se ele estiver bonitinho, vamos confundir ele com: é de limão, é de laranja, é de mexeriquinha. Mas quando nasce o limão, nós sabemos que o pé é de limão. Uns vão pegar a folha, vai cheirar a folha e falar: essa aqui é a folha de limão, Mas quando nós vemos o fruto, nós temos certeza que é de limão. Eu e você vamos ter que percorrer as nossas vidas, vamos ter que percorrer o nosso coração e ver se nós estamos começando a produzir frutos semelhantes ao de Cristo. Eu e você vamos ter que percorrer as nossas vidas e ver se está tudo no lugar, para que possamos começar a produzir frutos semelhantes ao de Cristo. Onde Cristo amou, nós estamos amando. Onde Cristo perdoou, nós estamos perdoando. Ou somos daquele que, como nós assistimos na Cidade Alerta, vemos o Datena dizendo: eu não perdoo. E quando nós temos uma situação em que nós devemos perdoar, nós falamos: eu não consigo perdoar. Porque se nós agimos assim, nós não temos uma atitude igual a de Cristo. Imagina eu e você, se Cristo olhar para as nossas ações ali naquela cruz e falar assim: para o meu pecado e para o seu pecado eu não perdoo. Imagina Cristo olhar para a minha atitude, para o meu erro e para a minha falha e falar assim: eu não consigo perdoar você, Cristiano. Para onde eu vou? Para onde iria a minha alma? Imagina ele olhar para seus atos agora, neste momento, e falar assim: eu não consigo perdoar essa sua falha. Então, olhe para os seus atos, comece a perdoar como Cristo perdoou, comece a amar como Cristo amou, porque Cristo, ele vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida. Como é que está a sua forma de dar a vida pelo próximo? Como que está o fato de você amar o próximo de tal forma que, se você ver ele caído, você não vai fazer como sacerdote, como levita, e vai passar de longe, mas vai ser como o bom samaritano, que vai tomar ele em seus braços, vai colocar o azeite em sua ferida, vai colocar o vinho em sua ferida, vai levar ele até uma hospedagem, vai pagar ali para que ele fique naquela hospedagem, vai falar assim: olha, se precisar de mais dinheiro, vou retornar aqui, vou pagar, até que ele fique bem e volte para a sua casa. Porque essa atitude do bom samaritano, a palavra do Senhor vai dizer que esse bom samaritano é Jesus. E eu tenho que ter a mesma atitude. Tem azeite e vinho junto contigo para derramar sobre aqueles que estão feridos na sua jornada, porque eu e você, como Jesus, temos que carregar azeite e vinho junto conosco para derramar sobre as feridas daqueles que estão feridos. Porque ali o que o rei Josias estava fazendo era conhecendo as debilidades da nação de Judá e daqueles que ficaram em Israel, e estava reestruturando as debilidades para que fosse uma nação forte e reestruturada para servir ao Senhor.
O que eu e você temos que fazer com as nossas vidas é ver aonde estão as nossas debilidades, aonde não nos parecemos com Cristo, e vamos nos parecer cada dia mais, porque nós somos aperfeiçoados à imagem e semelhança de Cristo, dia após dia, de glória em glória. Há um degrau, há uma escada a qual nós subimos dia após dia, até estarmos na imagem do Senhor. Não somos de forma instantânea semelhantes a Jesus, é dia após dia, mas temos que sermos moldados. Precisamos olhar para as nossas vidas e ver naquilo que precisamos corrigir. Não podemos ser cegos e acharmos que estamos perfeitos, mas precisamos nos corrigir e ter uma postura de verdadeiros cristãos que amam, que perdoam, que honram ao Senhor de todas as formas, cristãos que olham para aqueles que têm necessidade e ajudam os necessitados, cristãos que olham para aqueles que precisam da palavra do Senhor e derramam sobre eles a palavra do Senhor, cristãos que olham para aqueles que estão aflitos e derramam a palavra do Senhor para que eles não andem mais aflitos, cristãos que falam assim, que falam da palavra do Senhor para aqueles que estão andando pelo vale da sombra da morte, para que possam ser levados para o pasto verdejante, para as águas tranquilas. Nós temos que ser aqueles que levam de volta a presença do Senhor. E depois disso, depois de percorrer toda a nação de Judá e parte de Israel, Josias, ele começa a reformar o templo. E isso está na sequência do que acabamos de ler. Enquanto recolhiam a prata, no versículo 14 vai dizer assim: enquanto recolhiam prata que tinham sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei que o Senhor havia sido dado por meio de Moisés. E o que disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estavam no templo do Senhor e confiaram aos supervisores, aos trabalhadores, e acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu os trechos do livro para o rei. Assim que ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens a Ilquias, a Icã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, ao secretário de Safã, auxiliar real de Asaías: vão consultar ao Senhor por mim, pelos remanescentes de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Hulda, a mulher de Salum, filho de Tocate, neto de Aras, e responsável pela guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Hulda lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: diga ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos dele têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá,
povo de Jerusalém, sacerdotes e os levitas. Todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Palavra para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir. O Senhor obedeceu de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escrita naquele livro. Depois fez com que todos de Jerusalém e de Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas a servirem ao Senhor. E obrigou a todos os que estavam em Israel a servir ao Senhor, o seu Deus, enquanto ele viveu. O povo não deixou de seguir ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Bom, para encerrar, né, porque é grande aqui todo o texto, por isso eu já li tudo de uma vez. A palavra de Deus, ela tinha que ser dada uma cópia para o rei, quando houvesse um rei, e tinha que ter uma cópia no templo. O templo, ele foi abandonado por quase todos os reis de Judá. E o livro que era para ser lido pelos sacerdotes e pelo rei, havia sido esquecido. O rei que era para ter uma cópia já não lia há tempos. Tanto é que Josias não tinha a cópia do livro, da lei, com ele. E quando acharam o livro da lei, eles começaram a ler e já viraram a página e olharam com tanto espanto e levaram para o rei e falaram: nossa, olha o que está escrito no livro da lei e nós não temos cumprido nada do que está escrito neste livro. Mesmo que eles estavam buscando a face de Deus, eles olhavam para aquele livro e via o quanto faltava de busca da presença de Deus. E hoje, nós temos, a Bíblia é o livro mais vendido. Hoje a Bíblia é um dos livros mais fáceis de achar na nação do Brasil. Tem nações que é de forma difícil de encontrar, né? Mas aqui no Brasil é um dos livros mais fáceis de achar. E as pessoas não dão crédito. Mas Josias, quando encontrou o livro da lei, aquele ao qual Moisés tinha escrito. E quando ele viu a mensagem do Senhor, qual era a conduta que Israel tinha que viver, ele pediu para que consultasse sobre aquela palavra, para que ele pudesse entender qual era a maneira certa dele viver com o povo de Israel. E por causa dessa preocupação, Deus diz: olha, eu vou trazer todas as desgraças que estão descritas aí. Mas, porque você se humilhou diante de mim, porque você buscou a minha presença, não vai acontecer agora. Eu e você conhecemos a palavra de Deus, temos exemplar da Bíblia. Eu e você sabemos o futuro que nos aguarda. Mas conhecemos uma graça que é poderosa, que é Jesus Cristo, que nos foi apresentada por causa da palavra de Deus, que nos foi apresentada porque alguém teve a coragem de falar de Jesus para nós. E nós temos que ter a mesma atitude que teve Josias, de olhar para esta palavra e ver o quanto a nossa vida está distante daquilo que é a palavra de Deus, e nos alinharmos segundo esta palavra e ter a nossa direção bem clara de servir somente ao Senhor, de honrar somente ao Senhor, e nos motivar a buscar a face do Senhor. E motivar aqueles que estão ao nosso redor. Josias, juntos com aqueles que buscavam o Senhor, com os líderes da nação de Judá, eles começaram a trazer um avivamento no meio da nação de Judá e com os remanescentes de Israel. E diz a palavra do Senhor que enquanto ele viveu, todo o povo de Judá e todo o povo de Benjamim e aqueles remanescentes de Israel buscaram a face do Senhor. Eu quero dizer para você e para mim que
Se você quer ver a sua família restaurada, se você quer ver a sua família reestruturada na presença de Deus, você tem que trazer a sua família à presença do Senhor, diante deste livro, diante do Jesus que é apresentado neste livro. Você tem que organizar a sua casa diante deste livro e falar: vamos viver segundo o que está escrito neste livro. A sua família precisa conhecer o Deus deste livro, assim como a nação de Judá e os remanescentes de Israel começaram a conhecer o Deus deste livro. E foi a mudança de história da vida deles. Josias apresentou o Deus deste livro, e quando eles começaram a agir segundo a vontade deste Deus, a nação de Judá destruiu de uma vez por toda todos os altares que foram levantados para os outros deuses, e restituiu de volta a Páscoa, que não era celebrada daquela forma desde os tempos de Samuel. E diz a palavra do Senhor que eles, de uma vez por todas, Josias disse: olha, vocês levitas, parem de carregar a arca sobre os seus ombros e coloque ela no seu lugar, que é dentro do templo do Senhor. Porque mesmo Salomão construindo o templo, os levitas ainda ficavam tirando a arca e levando para lá e levando para cá sobre os seus ombros. E a arca finalmente foi colocada dentro do templo de Deus. O que isso tem a ver comigo e com você? Chegou a hora de deixar a presença de Deus ser estabelecida sobre a sua vida de tal forma, não é para ficar transicionando: hoje estou com Deus, amanhã eu estou sem Deus, hoje estou com Deus, amanhã estou sem Deus. Deixe Deus reinar e governar sobre a sua vida de uma vez por todas. Vai dizer aqui, ele disse aos levitas, capítulo 35, versículo 3, ele disse aos levitas, instruíram todo Israel que haviam sido consagrados: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de vocês. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros, agora sirvam o seu Deus. Chegou a hora de servir o nosso Deus de uma vez por todas. Eu e você somos o templo de Deus. A arca tem que ficar dentro de mim e dentro de você. A presença de Deus tem que ser estabelecida no meu e no seu coração, assim como foi estabelecido sobre todo o povo de Judá. Josias, ele começou a reinar com 8 anos e terminou o seu reinado com 39 anos. Em todo esse tempo, ele restaurou o altar do Senhor e trouxe a presença de Deus sobre Judá. E não era mais ele quem governava. Quem governava sobre a nação de Judá era o Deus Todo-Poderoso. Quem governa a sua vida é você ou o Senhor teu Deus? Chegou a hora de deixar o Senhor governar. O texto que eu comecei lendo lá em Mateus, no capítulo 7, vai dizer assim, né? Aquele que guarda a palavra. Vamos ler certinho para encerrar. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Josias foi esse homem. Ele tinha os seus alicerces firmados sobre a rocha. Que você possa ouvir as palavras do Senhor e praticar a palavra do Senhor, e ter os seus alicerces firmados sobre a rocha. É para isso que Deus nos chamou, para que eu e você pudéssemos andar segundo as suas ordens. O nome Josias significa o Deus que salva, e o Deus que salva, ele salvou e poupou a vida de Josias, salvou e poupou aquela geração de Judá. O Deus que salva morreu numa cruz por mim e por você.
O Deus que salva morreu numa cruz para que a sua família pudesse conhecer. O Deus que salva morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos andar em liberdade como o povo mais feliz de toda a terra. O Deus que salva e nos ama, Ele está presente neste lugar. E não só neste lugar, está presente nas nossas vidas. Então, que você possa servir o Deus que salva, porque Ele é o nosso Deus. E esse é o título dessa mensagem: o Deus que salva. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós sabemos que Tu és um Deus que salva, ó Pai, o seu povo. O Senhor, ó Pai querido, deseja fazer morada, ó Pai querido, em nossos corações e ser dono dos nossos corações. Então, Deus Todo-Poderoso, reina sobre nós, governa sobre nós, ó Pai querido. Fala, ó Pai querido, fala, ó Pai querido, com a Tua voz em nossos corações, porque queremos ouvir a Tua voz dia após dia. Pai, que os nossos olhos estejam postos em Ti. Que os nossos corações, ó Pai querido, a cada dia possam buscar a Tua face. E buscando a Tua face possamos encontrar. Porque a Tua palavra diz que o Senhor vai nos permitir Te encontrar. E ao Te encontrar, Senhor, possamos ouvir a Tua voz. E ao ouvir a Tua voz possamos cumprir a Tua vontade. E ao cumprir a Tua vontade, Deus, possamos assim glorificar o Teu nome dia após dia. Porque nós nascemos, ó Pai querido, para louvor da Sua glória. E o nosso desejo é Te honrar. O nosso desejo é Te glorificar. O nosso desejo é celebrar o Teu nome, assim como Josias celebrou o Teu nome, ó Pai querido, no meio da nação de Judá. Nós queremos celebrar ao Senhor, o Deus que salva, o Deus que governa, o Deus, ó Pai querido, que é todo poderoso. Nós queremos Te honrar, Deus. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado porque Tu és o nosso Senhor. Fala conosco e que a Tua palavra, ó Pai querido, a Tua palavra governe sobre nós. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos, Deus. Por isso escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Pai, revela-nos, Pai, dia após dia a Sua palavra, através do Teu Santo Espírito. Porque a Tua palavra nos diz, ó Pai, que o Espírito da verdade nos fará conhecer todas as palavras do Teu Filho Jesus. Então revela-nos, ó Pai, através do Teu Santo Espírito. Em Teu nome santo, Jesus, que eu oro e agradeço nesta noite, por este culto. Oro e agradeço, Pai querido, por esta palavra, pelos louvores. Em Teu nome santo, Jesus. Amém e amém.